Olá pessoal, novamente estamos aqui com a nossa aula de Geografia. Hoje aí, voltando ao nosso mapa mundi e aí falando sobre as fases do capitalismo, não é verdade? Nós já falamos sobre capitalismo comercial, né? Dando uma olhadinha aqui no mapa, nós podemos ver aqui Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Pacífico de novo, né? A Terra faz isso aqui, né? Ela é uma bola, né, gente? Então, aqui o continente da Antártida, Ásia, Europa, América, África, Oceania, né? Falamos sobre as rotas comerciais, falamos sobre o período colonial, as grandes navegações, capitalismo comercial, né? Vimos aí capitalismo no espaço mundial, capitalismo comercial do século XV ao século XVIII, também chamado de mercantilismo, né, gente? Mercantilismo. Aí nós temos aí o fim do sistema feudal, né, que foi até o século XV, do século V ao século XV, e depois nós temos aí então as grandes navegações, as invasões europeias na América, o domínio total da Europa sobre as colônias americanas. Esse regime escravocrata começou contra os indígenas e depois esse regime vai buscar, né, africanos para se escravizar em todo o nosso continente, em benefício da Europa e depois também das próprias colônias, tá bom? Capitalismo industrial. É assim que passa a fase aí do capitalismo comercial, do século XV ao XVIII. E na Inglaterra, nós sabemos que a Inglaterra era um país com o seu solo muito rico em carvão mineral e também aconteceram as invenções do tear mecânico, da máquina a vapor e também da máquina de fiar, né? E com essas invenções, juntamente com a riqueza mineral do carvão mineral, a Inglaterra vai dar o pontapé inicial na Revolução Industrial, né? Aí na segunda metade do século XVIII. Estão vendo aqui um tear mecânico, aqui a invenção da máquina a vapor, nós vamos ter aí o trem, vamos ter barcos a vapor, né? Várias coisas movida aí na energia do vapor, né? E também surgiram aí a metalurgia, né? A produção de trens, de trilhos para ferrovias, né? Então essa revolução industrial, ela vai dar início aí, primeiro aí na Inglaterra, depois vai acontecer também na França, espalhar por toda a Europa, e essa revolução industrial, durante o período da revolução industrial, vai também acontecer a Revolução Francesa, não é verdade? E também aí o liberalismo econômico de Adam Smith, aquela velha lei da oferta e da procura, né, gente? Quando se tem uma oferta de muita mercadoria, aí a lei da oferta faz os preços caírem. Quando há escassez de mercadoria, então os preços sobem, não é verdade? Essa aí
É a lei da oferta e da procura de Adam Smith, né? No liberalismo econômico, né? Então, assim, essa lei da oferta e da procura, ela basicamente vai ser aí também uma coisa que vai acontecer nos Estados Unidos no ano de 1929, com o craque da Bolsa de Nova York, ou a queda, né, total da Bolsa de Nova York, havendo uma quebradeira nos Estados Unidos. Em todo o nosso Brasil tinha uma produção enorme de café, época do governo Getúlio Vargas, no Brasil. Então, essa coisa da queda da Bolsa de Nova York atingiu todo o mundo. Então, depois nós vamos ver aí como que os Estados Unidos saiu dessa situação, dessa quebradeira, né? Nos Estados Unidos teve a Grande Depressão, quando houve uma queda muito grande na economia dos Estados Unidos, afetando o mundo inteiro, né? Tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918, e em 1929, então, aquela coisa de muita fabricação de muitos produtos nos Estados Unidos vai fazer com que vai ter muito produto no mercado e não vai ter quem compra, aí vai haver, então, uma quebradeira total no país. Então isso aí seria por causa, assim, acontecendo aí dentro desse fenômeno da lei da oferta e da procura. Teve muita produção, mas não teve procura, né? E aí, então, o imperialismo vai acontecer muito forte e vai haver depois uma segunda colonização, vamos chamar de neocolonização, que vai acontecer depois que aconteceu a primeira. Agora vai acontecer a segunda, a nova colonização no século XIX, quando os países da Europa, que já exploraram, aí, como Portugal, Espanha, Inglaterra, a França, a Holanda, exploraram o continente americano, né? A Inglaterra, no século XVIII, explorou a Oceania, principalmente a Austrália, e no século XIX, então, uma nova colonização, uma neocolonização, vai haver, então, uma invasão europeia no continente africano. O continente africano vai ser dividido, entre os países da Europa. É tanto que a maior parte dos países da África falam línguas europeias, não é verdade? Os povos falam línguas europeias. É como os 5 países lá que falam língua portuguesa, foram colonizados por Portugal, foram colonizados pelos europeus na busca de matéria-prima para aquecer o seu mercado econômico. É a era do imperialismo, capitalismo industrial, né? Nós sabemos que o capitalismo tem muitas fases, né? A primeira fase foi capitalismo comercial, a segunda fase foi o capitalismo industrial, esse nós estamos vendo agora. Depois nós vamos ver a terceira fase, que é o capitalismo financeiro, né? O surgimento daquela coisa dos bancos, bolsa de valores, que é a revolução tecnológica, né? E também chamado de capitalismo informacional. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like no nosso vídeo e acionar o sininho para você ser notificado das nossas novas gravações de vídeos. E muito obrigado por participar da nossa aula.